Vamos agradecer a Deus. Senhor, damos graças a Ti pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Damos graças pela vida dos irmãos, damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela Tua palavra, Senhor, que tem guardado as nossas vidas do tropeço, tem nos conduzido em triunfo, Senhor, dia a dia, tem nos dado possibilidade de conhecer o Teu amor, a Tua vida, a Tua obra, Senhor. Foi ela que convenceu os nossos corações. Continua quebrando, esmiuçando, Senhor, toda a pedra, todo o coração endurecido, e através dela nós vamos perseverando, Senhor, no caminho, a fim de que as nossas vidas sejam para o louvor da Tua glória. Obrigado por este tempo, Senhor. Quero pedir que a Tua bênção se estenda sobre a vida de cada irmão nessa noite, que haja revelação da Tua vontade, que Tu possas iluminar os olhos do entendimento, Senhor, abrir os olhos para que possam ver o Teu reino, experimentar, ó Deus, uma vida nova, Senhor, plena em Ti, ó Deus, através da Tua palavra, que gera fé em nossos corações. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, crescer na unidade, crescer, Senhor, na quantidade, na qualidade, Senhor, para que nós possamos atingir a finalidade do Teu propósito, que é a glória do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua presença entre nós. Não ficamos de modo algum desatentos, Senhor, porque nós cremos e a Tua palavra diz que Tu estás no nosso meio. Isso é uma realidade, nós sabemos que Tu estás aqui conosco, e é a Tua presença que nos enche de paz, nos enche de alegria, nos enche de esperança em nossos corações. Peço a Deus que Tu nos conduza nesta palavra, Senhor. Cada versículo que lemos, ó Deus, cada palavra que compartilharmos, seja algo vindo do Senhor para a Tua igreja, para a minha vida, Senhor, para que em todas as coisas Tu sejas glorificado. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Recebemos a Ti com ações de graça, Senhor, com aplausos, porque estamos felizes por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Esses aplausos são para Ti, Senhor. Tu és merecedor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, irmãos? Quantos estiveram domingo passado aqui, em corpo e espírito? Tivemos falando, aliás, o Dani esteve ministrando sobre ser cheio do Espírito, viver uma vida na força do Espírito de Deus. E aconteceu um fato muito triste, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês, iniciar essa palavra, daquilo que Deus tem gerado no nosso coração nesse final de semana. Aconteceu o falecimento do nosso querido irmão Jefferson. Os pais dele estão aí? Não estão. Os pais deles são o Márcio e a Elisa. Os discipuladores deles aqui, Sérgio e Solange. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que esse irmãozinho, Jefferson, ele tinha uma certa dificuldade de caminhar. Havia uma inconstância na sua vida, né? E o interessante é que naquele domingo passado, né, ele se reconciliou com o Senhor. E foi algo assim que foi claro e foi nítido, assim também para o Sérgio, para a Solange e para os pais compartilharam conosco também. Esse irmão, ele tinha 18 anos, estava para entrar no exército no início desse ano. Era um jovem, como muitos jovens que nós temos aqui,
até assim serve de um testemunho para a vida dos nossos jovens. E o Jefferson, naquele dia que o Dani chamou, ministrou aquela palavra que foi muito preciosa, particularmente assim, Deus falou muito comigo, e nós vimos os irmãos todos aqui na frente, muitas pessoas sendo cheios do Espírito, inclusive o Jefferson também estava aqui. Como você hoje está, como eu estou, o Jefferson também estava aqui na frente, se enchendo do Espírito. E à noite teve um tempo, no final do encontro teve um tempo com o Sérgio e Solange. Na segunda-feira pela manhã, o Jefferson levantou cedo com seus pais, tiveram um tempo de oração. Aí diz os pais dele que ele disse que ele estava muito cansado e ele estava indo para o trabalho logo de manhã, depois de orar com os pais, se reconciliar com o Senhor, inclusive testemunhou no seu trabalho que havia se reconciliado com Deus. E quando ele voltava do trabalho, voltava para casa, aliás, ele falou para a mãe que ele estava muito cansado e que à tarde, quando voltasse do trabalho, ele iria dormir a tarde toda. E quando ele voltava do trabalho, aconteceu um acidente ali na Imigrantes, logo na chegada aqui, na entrada de Santos, numa passagem ali, estava tudo de acordo, fechou o semáforo, pararam alguns carros no semáforo, e um caminhão veio desgovernado, ia passar em cima dos carros, ia bater nos carros que estavam à frente. Então esse caminhão saiu para o acostamento, e ao sair para o acostamento, parece que ele encontrou um carro da polícia, ia passar em cima do carro com dois guardas em cima, que estavam dentro. Ele se desviou do guarda e entrou na faixa de segurança, né? Onde o Jefferson ia passando e o caminhão passou em cima dele. As duas rodas de trás passou em cima do peito do Jefferson. A Kátia, a esposa do Edinho, ela está aí. Onde está a Kátia? Aqui a Kátia. A Kátia presenciou o acidente. A Kátia viu. Justamente na hora dela levar a filhinha para o colégio, aconteceu esse acidente com o Jefferson. E eu creio, irmãos, que o Jefferson partiu para o Senhor. Num momento assim, vamos dizer assim, salvo como pelo fogo. Então nós não entendemos, não compreendemos a grandeza do amor de Deus. A palavra diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que por mais que você tente compreender a grandeza desse amor, você não vai ter possibilidade de entender. Porque no momento desse, você vê o amor de Deus sobre a vida desse jovem. Então eu creio que o Senhor levou o Jefferson e hoje ele está na glória com o Senhor. Triste para nós, tristeza para nós, para os pais, mas o Espírito Santo consola. E vamos dizer assim, por fé e por este grande amor de Deus, o Jefferson foi salvo. Amém, irmãos? Então isso nos traz assim um testemunho para a nossa vida, né? Nós que ainda estamos vivos, entre aspas, né? Estamos vivos nessa vida que nós achamos que é a coisa mais importante e que nós queremos viver, aproveitar. Essa não é a verdadeira vida, né? A palavra diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida que eu estou falando, que é a verdadeira vida, é a vida eterna. Nós que estamos aqui precisamos guardar a palavra no nosso coração, como o irmão profetizou aqui, atentarmos diligentemente
por aquilo que nos é revelado, não negligenciarmos, né, as verdades ouvidas, diz Hebreus 2, né, para que nós jamais nos desviemos dela, porque nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer conosco. Ao Jefferson talvez, não sei na cabecinha dele o que se passava, mas foi tocado pelo Espírito, estava aqui, mas no dia seguinte já tinha partido, de uma forma até trágica, né? Mas nós também não sabemos. Irmãos, presta atenção, nós não sabemos o que vai acontecer conosco quando nós saímos daqui. Nós não sabemos. Mas isso não é para pôr medo em nós, porque diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então é mais assim um alerta para nós, que nós devemos ser firmes, constantes, abundantes na obra, sabendo que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então nós precisamos guardar no nosso coração essa verdade, praticarmos, vivermos como família, toda a revelação que Deus tem dado a cada um de nós. Precisamos estar firmes e perseverarmos até o fim, para sermos achados perfeitos, irrepreensíveis pelo Senhor naquele dia. Tá? Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas uma coisa é certa: nós vamos partir um dia deste mundo. Isso é certo, né? Nós vamos partir, não sabemos quando, mas que vamos, quando formos, que nós possamos ir para o Senhor, porque se nós vivemos para o Senhor, nós vivemos. Se morremos, morremos também para Ele. Portanto, quer vivamos ou morramos, nós somos de quem, irmãos? Do Senhor, porque foi para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Amém? Quantos são salvos aqui pela fé? Glória a Deus. Salvos, como nós cantamos, salvos pela graça. Então eu gostaria de falar e compartilhar com vocês um pouco sobre salvação. Fala para o teu irmão, salvação. Vamos abrir Romanos 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Eu não sei se essas coisas chamam um pouco a atenção assim e deixam vocês, como o Senhor me traz, muito pensativo e analisando as coisas, né? E meditando em versículos da palavra, promessas que Deus nos dá. Mas eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre salvação. Eu pensei muito nisso durante esse acontecimento com a vida do nosso irmão. Esse texto aqui é muito conhecido. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o que, irmãos? Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Você pode ler esse texto, esse versículo para o teu irmão? Amém, irmãos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É interessante esse texto, ele traz uma relação da nossa salvação com o senhorio de Cristo, o governo de Cristo. Nós
muitos de nós talvez ouvimos muito falar, eu pelo menos recebi isso. No longo tempo que eu vivi na incredulidade, sem conhecer o Senhor, muitas pessoas me barravam e falavam assim: você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Mas eu nunca relacionei que a palavra diz que é como Senhor. Nós devemos aceitá-lo como Senhor e crer com o nosso coração, irmãos. É muito fácil nós confessarmos Jesus como Senhor, não é verdade? Chegar e simplesmente falar: Jesus é o Senhor da minha vida, tá? Mas crer no coração precisa estar relacionado, essa sua confissão ou minha confissão, com aquilo que o meu coração está dizendo em relação a isso, a minha atitude. Nós sabemos que conversão é mudança de rumo, mudança de atitude interior. E fala a respeito do arrependimento, irmãos, parte de dentro do nosso coração. Todas as coisas, a obra de Deus na nossa vida, ela começa de dentro para fora, é do interior do nosso coração para fora. Já ouviu aquela declaração que diz assim: você falou da boca para fora? Quantos já ouviram isso? Então, muitas vezes nós podemos estar falando só da boca para fora, mas veio aqui na nossa mente e saiu na nossa boca, mas não foi analisado no nosso coração. Deus, aliás, a palavra de Deus nos alerta que para ser salvo nós devemos confessar Jesus como Senhor, mas crer no nosso coração. E aí o versículo 10 diz que com o coração se crê. Olha só, irmãos, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, salvação. Por que nós temos que ser salvos, irmãos? Por quê? Somos salvos do quê? Você já parou para pensar nisso? Nós somos salvos primeiramente do mundo. Mundo fala do sistema deste mundo, irmãos, sistema falido deste mundo. Nós precisamos ser salvos desse sistema, salvos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus, nós precisamos ser salvos. E também salvos de tudo aquilo que Deus não projetou para a vida do homem. Tem muita coisa que Deus não projetou para a vida do homem, que o homem vive fazendo, vamos dizer assim, vive se lambuzando, em palavra mais clara, coisas que desagradam a Deus, coisas que Deus não projetou, não faz parte do projeto de Deus. Deus, quando criou o homem, Ele não projetou que o homem fizesse coisas que o desagradassem. Pelo contrário, Ele projetou o homem perfeito. Então nós precisamos ser salvos disso, irmãos, salvos do sistema. Tanta coisa desse mundo que cativa a nossa alma, vamos dizer assim, que nos chama a atenção e que nos prende, que nos causa uma admiração. Deus quer nos salvar disso. Eu procurei no dicionário essa palavra salvação, o que significa, e assim uma definição que o dicionário traz, dicionário da língua portuguesa, traz uma definição de salvação da seguinte forma: salvação é escapar do perigo, é preservar-se de dano, preservar-se de destruição, livrar-se de perda, livrar-se de ruína, evitar a derrota.
conservar-se intacto. E uma definição que me chamou muita atenção do dicionário é esse aqui: salvação é escapar da morte, livrar-se das penas do inferno, alcançar a bem-aventurança ou a salvação eterna. Interessante, né, irmãos? Como uma palavra tem um significado tão intenso, uma definição, vamos dizer assim, intelectual, né? Porque muitos de nós podemos ler e saber disso, tudo isso aqui na nossa mente, irmãos. Como foi dito aqui nesse texto, que nós podemos confessar, mas não cremos no nosso coração. Muitos de nós talvez pensamos que não é necessário isso, não é necessário escapar de perigo. Por quê? Eu estou correndo perigo? Não, tenho uma vida boa, tranquila, não faço mal para ninguém, trato bem as pessoas, não falo palavrão, não sou uma pessoa agressiva, eu sou muito bom, eu não preciso, não tem necessidade, não preciso de Cristo. Escapar do perigo, preservar de dano, que dano? Dano faz quem está aí perdido, matando, roubando. Crer somente no nosso intelecto, a nossa sabedoria. Nós cantamos aqui que nós somos salvos pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie, irmãos. Ninguém pode se gloriar naquilo que faz. A salvação é um dom de Deus, é a graça de Deus, que é Jesus, que se chama Jesus, que se manifestou Salvador a todo homem, para que, renegada toda a impiedade, possamos viver nesse presente século justa e piedosamente. A justiça está na palavra, nas verdades de Deus, reveladas a cada um de nós, irmãos. Eu creio e tenho a plena certeza que todos nós já ouvimos muito sobre reino, sobre propósito, sobre as coisas de Deus. Nós estamos formados nisso, irmãos. Somos mestres em tudo, mas é muito mais profundo do que isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês duas definições que nós podemos fazer de salvação. Só duas frases que definem o que é salvação, tá? Repete comigo, duas frases que definem o que significa a salvação. Fala para o teu irmão, duas frases que definem o que significa a salvação. E nós podemos analisar e devemos analisar isso na palavra de Deus. A primeira frase, irmãos, que nós podemos definir como salvação é que salvação é o retorno ao propósito de Deus. Salvação é o retorno ao propósito de Deus. A segunda frase de definição sobre salvação é que salvação é devolver a Deus o governo das nossas vidas. Tá? Você pode repetir comigo? Qual é a primeira frase? Salvação é retorno ao propósito de Deus. A segunda frase qual é? Devolver a Deus o quê?
o governo da nossa vida. Amém, irmãos? Estão convictos disso? Nós podemos ver um texto aqui que é muito simples e muito conhecido, de Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim, irmãos: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem nos libertou do império das trevas? Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos colocou no reino do Filho do amor de Deus. Quem é o Filho do amor de Deus? Jesus, irmãos. Isso nos mostra claramente que o homem, ele se desviou do projeto de Deus. E o que Deus fez com o homem foi trazer ele de volta ao seu lugar de origem. Onde é o lugar de origem do homem, irmãos? Onde foi que Deus criou e colocou o homem? Onde foi? No reino do Filho do amor de Deus. Vamos dizer assim, no jardim do Éden, que representa o reino, o governo de Deus. Foi ali que Deus colocou o homem, antes do pecado, perfeito. O homem, a imagem de Deus, um caráter perfeito, uma vida perfeita, plena no Senhor. Mas o pecado foi uma intromissão violenta, diabólica no projeto de Deus, e tirou o homem, retirou o homem da presença de Deus, separou o homem da presença de Deus por causa do pecado. E o homem necessitou de salvação. O homem necessitou de um Salvador, de alguém que viesse resgatá-lo, porque o pecado significa desvio, pecado significa queda. O homem estava numa posição elevada, irmãos, e ele caiu. Ele se tornou inútil, pecador, inútil para o propósito de Deus. Ele foi extraviado. Por consequência disso, irmãos, por consequência do pecado do primeiro homem, que foi Adão, toda a humanidade ficou arruinada. A palavra de Deus, ela afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos se tornaram inúteis. E a salvação do homem, irmãos, é Deus trazer ele do lugar onde ele caiu e colocar ele novamente, fazer parte do seu projeto. Nós sabemos que existe um caminho a trilhar, existe uma porta onde nós devemos passar, um ponto de transição, onde vai haver vamos dizer assim, uma transformação radical na vida de cada um de nós. Nós precisamos experimentar essa transformação de vida, retirados do império das trevas. Onde é o império das trevas, irmãos? Onde é? O mundo. Esse sistema que nós precisamos ser salvos dele, irmãos. Coisas até mesmo justas que nós fazemos, coisas que parecem justas para nós, mas nós estamos presos nelas ainda.
Deus quer nos tirar dali e nos transportar para outro reino. É interessante esse texto que ele fala império. Império lembra domínio, lembra de um imperador, lembra de uma imposição. Assim são os que vivem no mundo. Aqueles que vivem de acordo com o sistema desse mundo, eles vivem debaixo de um domínio, vivem debaixo de pressão, vivem escravizados pelo Deus deste século. A palavra diz em Efésios que nós não devemos andar mais como andam os gentios, como andam as pessoas que não têm o Senhor, na vaidade do seu próprio entendimento obscurecidos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que há neles, pela dureza dos corações, para que com toda a força cometer todo tipo de pecado, de impureza. As pessoas que andam no sistema, que andam presas no mundo, que estão desviadas do projeto de Deus, que estão fora do projeto de Deus, a vida dela é evidenciada quando o pecado toma conta, tem domínio sobre ela. Isso mostra que a evidência da sua salvação está nisso, da que ela vive neste mundo, vive nesse sistema, irmãos, presa no sistema. Uma pessoa que é salva é uma pessoa que foi resgatada do mundo e vive agora no reino do Filho do amor de Deus, debaixo de um novo governo, com um novo rei, debaixo das leis de Cristo, não dominados mais pelas coisas do mundo. O propósito dele passa a ser o propósito de Deus. Não é mais o propósito de ser talvez um engenheiro, um bom profissional, um bom jogador de futebol. Existem muitos propósitos, irmãos, mas a evidência de uma pessoa salva é que o propósito dela é o propósito de Deus. Ela vive com base nesse propósito. Ela quer o que Deus quer. O propósito de ser um bom profissional, existe um outro propósito muito maior por trás disso, que é fazer a vontade de Deus. Existem aqui no nosso meio muitas pessoas que trabalham, que estudam, que moram em vários lugares da cidade, irmãos. E que se você recebeu esse reino, se você compreendeu essa verdade de salvação, de vida salva e liberta, irmãos, você compreende que você não está ali por acaso. Você não está morando naquela rua, naquele lugar, naquela vizinhança, ou estudando naquele colégio, naquela faculdade, ou trabalhando em vários lugares, alguns lugares aqui da cidade, ou seja, outra cidade. Você não está ali por acaso. Você é um cidadão do reino de Deus. Você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, e você tem um propósito a cumprir. O propósito de Deus é o teu propósito. Você vive em função dele. Tudo que você faz é em função de cooperar com a realização desse propósito, irmão. Você pode ter um propósito, mas ele não pode estar acima desse projeto que Deus tem. Você sabe qual é o propósito da vida? Já parou para pensar nisso? Qual o propósito da tua vida? Por que Deus te criou? Por que Deus criou o Jefferson?
e permitiu 18 anos de vida. Por que que Deus me criou e permite 43 anos até agora? Por que, irmãos? Deus me criou e te criou para que nós fizéssemos parte da sua família, sendo um filho à imagem do seu Filho Jesus. Amém? Você sabe por que você foi criado? Para que você foi criado? Para fazer parte do quê? Da família de Deus. Fala para o teu irmão: eu e você fomos criados para fazer parte da família de Deus. Só isso, irmãos? Só isso? Foi criado para fazer parte da família de Deus, sendo um filho de que forma? Andando de qualquer jeito? Sendo o quê? Um filho parecido com quem? Com Jesus. Com Jesus, irmãos. Está relacionado tudo isso com unidade, com quantidade, com qualidade, com finalidade. Alguém que é salvo, irmãos, alguém que é liberto do mundo, do império das trevas, alguém que faz parte desse projeto de Deus, que foi novamente colocado no projeto de Deus, é evidente na vida dele que ele vai fazer de tudo, irmãos, vai fazer de tudo para que esse propósito se cumpra na sua vida. Unidade, irmãos. Unidade lembra de família. Se nós somos salvos, se nós retornamos para o projeto de Deus, nós precisa haver no nosso coração esse desejo de cooperar com esse projeto precioso, de vivermos como família, vivermos em unidade, manifestarmos a mesma unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, ter o mesmo coração, a palavra diz, a mesma disposição mental, irmãos, o mesmo pensamento, caminharmos no mesmo rumo, buscarmos coisas que agradem a Deus. Chega de briga, irmãos. Chega de discórdia, desunião. Não foi isso que Deus projetou, não. Alguém que é salvo não vive assim. Alguém que é salvo já saiu, passou da morte para a vida. Não vive mais segundo o curso deste mundo, fazendo o desejo da carne, das paixões, guiado pelo espírito deste século. Ser igual a Jesus também fala de quantidade. Cooperar com propósito é frutificar, irmãos. Os dias se aproximam, os finais do tempo, não tem mais jeito nesse mundo. Um dia isso aqui tudo vai acabar, irmãos, vai explodir. Nós precisamos correr, apressar a vinda do Senhor, proclamar, falar de Jesus para as pessoas, deste reino, deste Senhor, deste propósito, e falar muito mais ainda com as nossas vidas. Mas eu não produzo fruto. Por quê? Qual o testemunho de vida que você dá? Como que é a tua vida? No trabalho? Mas meu trabalho é difícil. Tá, é difícil, mas é lá que você é um missionário. Deus colocou você lá. Mas você não sabe como é que é o meu colégio. Nós estamos no mundo, irmãos, morando aqui nesse mundo ainda, mas nós não somos do mundo. Somos luz, precisamos brilhar ali. Você, jovem, no teu colégio,
pode dizer que você é salvo pela atitude que você tem com os colegas, vivendo o reino de Deus, proclamando, falando de Jesus para as pessoas. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem: ah, eu vou caminhar lá perto da minha casa, que é a mesma coisa. Eu vou sair daqui, eu vou caminhar perto da minha casa. Sabe o que é isso, irmãos? Não compreendeu o propósito. Precisa de revelação, não menosprezando as pessoas, irmãos, mas uma vez que você recebeu revelação deste projeto, uma vez que você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, você vai cooperar, vai sentir o desejo de cooperar, você não vai fugir, você vai se unir ainda mais com os irmãos. Não é, eu vou caminhar ali, porque ali, não entendeu nada, irmãos. Nós precisamos compreender. Eu não tenho tempo de orar. Não dá para orar. Nós precisamos de revelação. Precisamos viver em função de cooperar com a realização do propósito eterno de Deus. Você sabia que no coração de Deus arde o desejo de realizar esse propósito, irmãos? Imagina que se o pecado não entrasse na humanidade, não haveria necessidade, aliás, de você aprender a praticar o bem, porque você já nasceria sabendo praticar o bem. O mal não existiria. Você amaria a sua esposa, meu irmão, como Cristo amou a igreja. E você, minha irmã, se sujeitaria no temor de Cristo. E você, filho, honraria o pai, porque esse é o desejo de Deus. Seria um filho obediente. Que lindo, né, irmãos? Imagina se o pecado não entrasse no mundo. A gente vê tanta situação terrível de casais, tanta afronta. Isso é falta de propósito. Nós podemos ter algumas lixas, vamos dizer assim, entre nós como casal, mas não ao ponto de ofensa, irmãos. A gente vê no mundo, o mundo espanca o cônjuge, não é isso? Não é assim que acontece no mundo? A gente vê tantos fatos aí na televisão de marido que bate na mulher. Às vezes nós não batemos, mas uma palavra, nossa, irmãos, dói mais do que um tapa, talvez. Não que isso seja necessário, né? De maneira nenhuma, Deus não mandou isso, nós temos que amar. Sabe o que é amar como Cristo amou a igreja, irmãos? Amar como Cristo amou a igreja. Honrar um pai, honrar os irmãos,
Pois saiba, irmão, que você foi retirado do império das trevas. Você agora faz parte de um projeto que nasceu no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Deus projetou a tua vida antes de criar o mundo. Efésios 1:4, irmãos, diz que Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você pode imaginar isso? Para pensar que Deus projetou você há muitos séculos. Você faz parte desse projeto. Por isso Ele te resgatou do império das trevas e te colocou. Isso é conversão, irmãos. Você seguia um caminho totalmente errado. Deus tirou você desse caminho e te colocou no caminho certo. Te mostrou um alvo. Você saiu do perigo. Você preservou a sua vida de dano. Deus preservou a sua vida de dano. Preservou a sua vida de ser destruída, de arder no inferno, irmãos. Deus retirou você para que você não sofresse as penas impostas no inferno. Ele tirou você dali para que você viva, evidencie essa vida salva e liberta, vivendo uma vida digna no Senhor, vivendo o reino com unidade, com qualidade, quantidade, finalidade. Esse é o projeto de Deus para nós. Amém, irmãos? Segundo ponto é que salvação é devolver a Deus o governo da nossa vida. O grande prejuízo, irmão, que Adão cometeu foi assentar na cadeira de Deus, tomar o trono de Deus. Adão decidiu governar a sua própria vida. Esse pecado, ele se multiplicou e nós já nascemos com esse defeito, irmãos, infelizmente. A nossa alma, ela foi destruída pelo pecado. Nós cantamos aqui que nós somos justificados, né? Justificado fala do passado, nós já fomos justificados. Se você confessou Jesus como Senhor, crendo no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você foi justificado, irmãos. Isso quer dizer, se nesse exato momento você morresse, você ia direto para o céu, para o paraíso com o Senhor. Mas acontece que você ainda vive aqui neste mundo, como eu também vivo. E esse tempo da nossa peregrinação nesse mundo, como diz 1 Pedro, é um tempo que nós precisamos buscar a santificação da nossa alma. A nossa alma, ela está prejudicada pelo pecado. A alma fala da nossa mente, irmãos. Presta atenção aqui, ó. A alma é a nossa mente, é o nosso coração. Isso fala de vontade, isso fala de emoção, de conhecimento, de intelecto, irmãos. Isso tudo está prejudicado no homem. Jesus declarou que do coração do homem procede todo o mau desígnio. Todo tipo de pecado procede do coração. E foi aí que o homem se assentou na cadeira de Deus para governar. Todos nós, irmãos, temos fortemente essa tendência de querer nos alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, como Adão e Eva se alimentaram. Essa árvore, ela pode ser muitas coisas nesse mundo. Existem muitas coisas que pode ser a árvore do conhecimento,
que muitos de nós nos lambuzamos nela, irmãos. Por que é que nós ainda nos alimentamos disso? Porque ainda nós estamos sentados na cadeira de Deus, no trono de Deus. O que evidencia que uma pessoa é salva é que ela entrega a Deus o governo. Ela abre mão de fazer a sua vontade, sua própria vontade. Ela diz ao Senhor que tudo que diz respeito ao conhecimento do bem e do mal, Deus vai decidir para ela. Isso quer dizer, tem coisas tão simples, irmãos, que mostra a nossa independência, como por exemplo, não perdoar alguém. Quando nós não perdoamos, irmãos, é porque nós somos o Deus da nossa vida. Nós somos Deus. Por quê? Por que Deus? Porque eu decidi não perdoar. Ah, é? Mas Deus disse para perdoar. É, mas eu decidi não perdoar. Tem que amar a esposa? É, mas eu não vou amar como Cristo amou a igreja. Por quê? Se Deus mandou. Porque está sentado na cadeira de Deus. Porque ainda é o Senhor da sua vida. Porque ainda está reinando, está mandando, está governando a sua própria vida, irmãos. Por que a esposa não se sujeita? Porque está sentada no trono. Por que um filho não obedece o pai? Porque é o Deus da sua vida, está na cadeira de Deus. Agora me diz, irmãos, quem é salvo? Quem é que governa a vida dele? Quem, irmãos? O Senhor. É uma evidência, vida de obediência, de dependência, deixar Deus decidir, amar, honrar, servir, perdoar, submeter às autoridades. Isso é governo. Deus quer governar. Nós vemos isso em Gênesis 3, do 1 ao 7, depois você pode ler, irmãos. É um texto muito conhecido. Serpente disse para Eva que foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Aí Eva disse para ela: não, Deus não disse assim. Deus disse que de toda árvore nós poderemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos comer, porque no dia em que nós comermos dela, certamente nós vamos morrer. Aí o diabo, em forma de serpente, disse: não é bem assim. É que Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, você vai ser Deus, igual a Ele, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Pode comer. E aí o homem comeu. E todo o prejuízo nós temos visto hoje na humanidade. Esse forte desejo de governo, forte desejo de decidir as coisas por nós. Mas há uma solução para tudo isso, irmãos. Eu sei que muitas vezes, muitos de nós não conseguimos viver essa vida salva e liberta, como nós cantamos aqui. Cristo nos libertou. É porque ainda nós estamos vivendo na nossa força. Mas não é na minha força, não é na tua força, é na força do Senhor. Amém, irmãos?
é possível. Sabia que é possível viver essa vida? Eu sei que talvez muitos estão pensando assim: ah, mas isso é muito forte, isso é muito difícil. Não, irmãos, eu posso dizer para você, é difícil, sim, é muito difícil. Aliás, não é só difícil, é impossível um ser humano viver essa vida em si mesmo. Mas é por isso que Deus nos deu toda a possibilidade de viver através do seu Filho Jesus. É pela graça que nós somos salvos. Diz aqui em Efésios 2, 8, 10: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Irmão, se você tem fé, se você crê, vai ser possível na tua vida e na minha vida também. Porque Deus, Ele já realizou uma obra. Essa obra de Deus, ela já está pronta, irmãos. Ela já está pronta. Você sabia que Deus já perdoou todo o pecado da humanidade? Você sabia disso, irmãos? Até mesmo daqueles que não conhecem o Senhor, Deus perdoou. Sabia? Isso é uma verdade, é uma realidade, já está perdoado, irmãos. O mundo não é cobrado mais pelos seus pecados, porque se Deus não perdoasse o pecado de toda a humanidade, Ele já teria destruído esse mundo. Mas acontece que existe um meio para que essas pessoas e todos nós sejamos salvos. Essa salvação é através de Cristo. Diz que essa graça, ela se manifestou salvadora a todo homem, irmãos, todo. Mas acontece que nem todos querem a graça. A graça tem um preço, irmãos. Viver o reino e devolver o governo, porque o pecado foi exatamente isso. O homem se desviou do reino e tomou o governo das mãos de Deus. Nós só precisamos aceitar a Cristo como Senhor, crer no coração. Com o coração se crê e com a boca se confessa, mas é preciso crer. Jesus foi um grande exemplo, modelo perfeito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Diz que Ele, sendo Deus, olha só, irmãos, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. O que isso quer dizer? Ele era Deus, mas Ele não se assentou na cadeira de Deus para governar. Ele viveu a vida aqui neste mundo como homem, e achado em figura humana, Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Esse é o caminho que todos nós temos. Agora, o contrário de nós não sendo Deus, queremos ser Deus. Jesus se esvaziou, nós queremos nos encher de nós mesmos. O caminho é isso, seguir os passos de Jesus. Para nós finalizarmos, três textos para nós meditarmos juntos aqui. Ezequiel 36. Eu gostaria que você abrisse. Eu vou chamar já o Sandro com o pessoal aí. Ezequiel 36, 26 e 27. São três textos, irmãos, que nós vamos ler juntos. Esse texto mostra que é possível vivermos essa vida. Diz assim Ezequiel 36, 26: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém, irmãos? Quem é que vai fazer isso, irmão? Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Deus.
Jesus. Ah, então não somos nós? Não, é na força do Senhor. Ele diz aqui: eu te darei um novo coração, eu porei dentro de você um espírito novo, eu vou tirar desse coração de pedra duro que você tem e vou colocar um coração de carne, amolecido. Eu vou pôr dentro de você o meu espírito e vou fazer com que você ande nos meus estatutos e guarde as minhas leis. Vamos ver outro texto, João 1, versículo 12 e 13. João 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui está dizendo que ele vai pôr, todo aquele que o receber, ele dá o poder. Sabe o que é esse poder, irmão? É o Espírito Santo que te capacita a viver a vida como filho de Deus, tá? Deus vai dar esse Espírito para mim e para você. Filipenses 2,13, último texto. Gostaria que todos lessem juntos. Todos já abriram, acharam? O que é que diz aí? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quem é que realiza, irmãos? É Deus. É Deus quem realiza essa obra em cada um de nós. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé, vamos ter um tempinho de oração. Quantos querem viver essa vida no poder de Deus, no poder do Espírito? Amém. Vamos orar, irmãos. Você pode pegar uns 3 irmãos aí, vamos fazer um grupinho de 2, 3, vamos ter um tempinho de oração. Oramos um pelos outros, para que essa vida no reino de Deus, no propósito de Deus, seja uma realidade na tua vida, na minha vida, para que o governo de Deus, o governo da nossa vida, seja entregue ao Senhor, para que Ele decida por nós, para que Ele conduza a nossa vida. Ore uns pelos outros, irmãos. O Senhor diz que ouvirá o nosso clamor. Diante de todos esses acontecimentos, irmãos, que marcaram esses dias, nós temos pela frente mais uma semana, e essa semana o Senhor quer te conduzir a uma vida digna do Senhor. Orem mesmo, irmãos, clame a Deus. Possamos viver uma vida como família, expressarmos a unidade, expressarmos a qualidade do caráter de Cristo em nós. É uma noite que o Senhor quer que renovamos a aliança, não só com Ele, mas também uns com os outros. O Senhor quer trazer cura,
assim como Ele realizou durante essa semana, é uma continuidade na nossa vida, irmãos. O Senhor te chama para uma vida digna. Você agora não é mais alguém que pertence a esse mundo, irmãos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos discernir bem todas as coisas. Orem por discernimento, Senhor. Orem por revelação. Ora por santidade. Orem para que sejam cheios do Espírito. O Senhor nos chama para cooperarmos com o Teu propósito. Ele te diz nessa noite que você não é o dono da sua vida. Você tem um dono, você tem um Senhor. Você não faz parte mais do império das trevas. Você agora faz parte do reino do Filho, do amor de Deus. Esse reino de verdade, de justiça. Senhor, nós queremos concordar com as orações feitas neste lugar, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Tudo aquilo que Tu tens projetado, ó Deus, para essa nova vida, tudo aquilo que Tu tens nos revelado através da Tua palavra, Senhor, queremos concordar, ó Deus, com tudo aquilo que está no Teu coração em relação às nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu projeto, obrigado pelo Teu propósito. Obrigado por fazermos parte dele, Senhor. Obrigado por nos livrar do perigo, nos livrar de sofrer danos em nossa vida, Senhor. Obrigado por nos libertar do império das trevas. Obrigado, Senhor, por nos livrar do inferno, por nos livrar da morte eterna, Senhor. Obrigado, Jesus, somos gratos a Ti. Obrigado por fazermos parte de um governo justo, de um reino de amor, um reino de fidelidade, um reino de compaixão, de misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor mesmo é quem tem realizado esta obra em nós, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Enviaste para habitar em cada um de nós o Espírito da verdade. Diz a Tua palavra que o mundo não pode receber. Obrigado por teres dado a cada um de nós esse Espírito, Senhor. Através dele nós somos conduzidos a uma vida plena, ó Deus, uma vida abundante. Através dele nós somos formados, somos feitos nova criação. Através dele, Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos por este projeto. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu governo em nossas vidas, Pai. Podemos dizer que não vivemos mais para nós mesmos, Senhor. És Tu quem vive em nós. E queremos viver essa vida na carne pela fé, Senhor, pois nós confessamos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Ó Deus, não é uma declaração somente feita
da nossa boca somente, Senhor, mas do nosso coração, nós declaramos que Tu és o Senhor, que Tu governas, que Tu reinas, Senhor, que Tu estás assentado num lugar todo especial, um lugar de destaque em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda nessa semana, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos, ó Deus, a compreenderem que a cada dia que Tu nos concede, Senhor, é um dia que nós podemos cooperar com este projeto precioso, Senhor, na vida de muitas pessoas. Nós queremos Te dar a Ti, Senhor, devolver a Ti o governo das nossas vidas. Queremos dizer que nós Te amamos, Senhor. Damos graças a Ti por tudo quanto tem realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém.